Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero com um dos temas mais pedidos por vocês. Quando que eu vendo um fundo imobiliário? Quando eu acredito que seja um bom momento. Isso é muito pessoal, mas a gente vai chegar lá. Mas antes de tudo eu quero que você me comente aqui o seguinte. Se você tivesse que vender agora um fundo imobiliário da sua carteira, agora, não tem que ficar pensando muito não, agora, um só, qual seria? Deixa aqui nos comentários para mim. Nesse domingo eu vou sortear lá no meu Instagram uma camisa do canal que vocês estão pedindo, mais um caderno do meu podcast. Para isso, é só você deixar aqui nos comentários qual fundo imobiliário você venderia da sua carteira. Se eu fosse obrigado agora, vou ficar parado esperando. Botou aí? Então beleza, eu vou sortear lá no meu Instagram uma camisa e um caderno, tá? Mas vamos lá. Muitas pessoas têm me perguntado, eu gravei um vídeo outro dia perguntando quando vocês vendem um fundo imobiliário. E eu fiquei impressionado que muita gente falou, não, eu não vendo nunca, eu deixo na minha carteira, fundo imobiliário não é para vender, fundo imobiliário é só para comprar, eu vou comprar para sempre os fundos imobiliários, daqui a 20 anos eu vou olhar, e isso me preocupou. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui com a minha opinião, tá? Com a minha opinião de quando eu vendo fundo imobiliário, e vocês sabem que eu andei fazendo operações agora já em 2020, mas a primeira coisa é a seguinte, não existe uma fórmula mágica. Se alguém chegar com uma fórmula mágica, se o número chega a isso aqui assim assado, aí diminui e tal, era só você montar uma planilha do Excel, criar um robozinho e o robozinho ia ficar vendendo, comprando e vendendo. Então isso é muito subjetivo, tá? Tanto que eu vou mostrar o que me leva a vender, o que me levou na realidade de alguma forma, e você, não é uma recomendação, mas aí você tem que fazer o seu exercício, você tem que pensar, realmente eu nunca vou vender? Ok, tudo bem, esse vídeo talvez nem seja para uma pessoa que nunca pensa em vender, dela executar isso, mas seja muito bom de você enxergar. Porque, por exemplo, quando eu estou muito otimista, eu tento ver o vídeo de alguém pessimista. Quando eu estou muito pessimista, eu tento escutar alguém muito otimista. Porque só a gente vendo o contraponto é que a gente pode mudar e evoluir, tá? Então, se você pensa em nunca vender um fundo imobiliário, assista esse vídeo, tá? Então vamos lá, já mostrei para vocês, não tem fórmula mágica, senão seria muito fácil, nem ações, tem muita gente que cria e fala que tem um número ROI, que tal, eu não sei se tem uma fórmula mágica, se tivesse, estaria cheio de gente milionária com planilha de Excel, né? Mas vamos lá, o que me leva a vender um fundo imobiliário, tá? Vocês sabem que eu já escolho fundos com várias características, né? Eu sou bem chato com esse tipo de coisa, tanto que eu não tenho muitos fundos na minha carteira, então diversificação, segmento, gestor, administrador, tudo isso eu já cuido, tá? Então, depois que eu olho tudo isso, isto aqui, esses dois fatores é que vão determinar, tá? Esquece aquela questão, se der algum problema de administração, tudo que a gente vai falar, eu vendo. Mas de números é isso aqui, ó. Se o valor da cota sobre o valor patrimonial, se esse indicador esticar demais, acende um alerta para mim. Isso eu controlo mensalmente, tá? Isso eu controlo mensalmente. E o outro indicador é o provento. Se o fundo começou a esticar muito e cair demais o provento, é alerta vermelho total para mim. Eu faço esse controle todo mês. Então, como tem muita gente me pedindo, eu vou deixar aqui um link para vocês cadastrarem um e-mail e eu me comprometo a uma vez por mês mandar uma tabela com todos os fundos imobiliários do IFIX com esse indicador para vocês de forma gratuita. Então cadastre o seu e-mail, está aqui embaixo, e eu vou mandar, não é nenhum tipo de recomendação, mas ali é onde está o meu principal alerta, tá? Eu vou mandar mensalmente para vocês. E o que aconteceu? Em janeiro desse ano, o meu alerta acendeu para dois fundos, HGLG, MXRF11. E eu vou mostrar na tela aí para vocês. Então vamos dar uma olhadinha, vocês já viram essa tabela aqui. Em janeiro, o HGLG, né? Essa relação do preço sobre o valor patrimonial estava em 1,65, tá? Em 1,65 do HGLG e do MXRF11 em 1,43. Volta para cá, produção. Então, o que acontece? Quando eu olhei isso aqui, eu falei, opa, peraí. Tivemos um rally dos fundos imobiliários em dezembro. Os fundos chegando perto ou ultrapassando 1,5 vezes o valor real deles e pagando pouco provento, qual o sentido desse fundo continuar na minha carteira? Será que esse fundo não vai cair lá na frente? É óbvio que vai cair. Porque quem vai comprar um fundo que está valendo muito mais do que ele deveria valer e está pagando muito menos do que outros fundos, dividendos, ações e investimentos?
Então, eu acho que essa relação aqui é muito bacana. Eu sei que vocês podem pensar o seguinte, Chas, mas pô, HGLG é bacana, MX, RF11 é bacana, eu não quero vender para não entrar em nada. Ok, você pode continuar, é só uma opinião. Mas eu acredito que quando alguns fundos chegam nesse patamar, 1,5, 1,60, 1,70, em algum momento nós teremos uma correção. Isso é muito pessoal. Ou você pode tirar de um fundo desse e botar em outro fundo muito bom, com uma relação mais saudável. Com uma relação mais saudável. Esse aqui, na realidade, esses 2 pontos, a gente pode ficar monitorando, eu vou mandar para vocês mensalmente o e-mail cadastro aqui, e aí você pode olhar isso e depois os outros pontos para tomar uma decisão. Mas isso aqui, na minha opinião, é uma irresponsabilidade você ter uma carteira e não olhar isso aqui. Porque você pode aproveitar até para sair e entrar de volta, como eu fiz no MXRF11 e já botei em vídeo. Então eu separei aqui para facilitar, depois que a gente olha aquilo tudo ali, quais são os 5 pontos que a gente precisa olhar, tá? Precisa olhar. Número 1, problema com o administrador ou gestor, né? Nós tivemos um caso clássico aqui, ano passado, em 2019, com o GGRC11, teve um problema na gestora, algumas pessoas foram presas, aí ali acendeu meu alerta. Falei, pô, que porra é essa? Gestor preso, não sei o que tal. Aí se descobriu que era outra coisa, não tinha a ver com fundo. Eu falei, opa, tá ali na luzinha laranja na minha planilha, mas tá tudo bem com o fundo, ok. Então, um problema grave com o administrador gestor, ou se eu achar que o administrador gestor estão querendo passar a perna nos cotistas, eu não vou ficar, eu vou vender. Número 2, mudança nos ativos. Imagina que eu entro num fundo imobiliário de shoppings, tem lá 3, 4 shoppings super bacana, aí daqui a pouco compro um shopping por um preço acima do valor, numa área que não é muito boa, daqui a pouco outro shopping. Aí eu entrei num fundo, um ano depois é outro fundo, mudou os ativos todos, não é o que eu queria, pô, eu vou estudar essa história. Número 3 aqui, né, é a qualidade e a concentração em cima dos inquilinos. Então imagina lá que eu comprei um fundo de logística que tem 30%, 40% na Volkswagen. Vocês sabem o fundo que eu estou falando. E aí daqui a pouco a Volkswagen aluga um outro galpão desse fundo. Aí daqui a pouco a Chevrolet aluga outro galpão. Aí quando eu olho, 80% está em cima de um inquilino ou de um segmento. Eu não sei se eu quero ter um fundo assim na minha carteira, entendeu? Então eu entrei num fundo, ele virou outra coisa. Eu não quero. É a mesma coisa aqui. Entrei num fundo por causa de um ativo. Porra, virou outra coisa? Eu não quero. Nesse momento, eu vou vender. Vocês estão vendo quanta coisa a gente tem que estar olhando em fundos imobiliários? Como não é tão simples. Ah, comprei, vou ficar e pronto. Não é assim, pô. Número 4, preço, que eu mostrei para vocês ali, aquela relação que eu vou mandar no e-mail. Preço da cota sobre o valor patrimonial. Fugiu muito, acabou. E os proventos, como eu já mostrei ali. Então, assim, eu acho que esses 3 pontos aqui são até um pouco subjetivos, né? Ah, ativo, gestor, tal, vai depender muito de cada um. Agora, esses 2 não, galera. O preço sobre o valor patrimonial e os dividendos, eu acho que se você ficar em alguns fundos nesse momento com 1,5, 1,60, 1,70, eu acho que não fica tão saudável, tá? E aí, para encerrar, né? Não esqueça de colocar aqui o fundo principal para a gente fazer o sorteio da camisa, mas para encerrar aqui eu vou falar também de algumas coisas de ciclo, né? Então, por exemplo, eu gosto do HTMX11 porque eu acho bacana essa história dos hotéis, dos quartos, é um fundo que eu tenho há bastante tempo e é um fundo que eu considero cíclico. Por que cíclico? Eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo, presta atenção aqui, hein, pô. É o seguinte, ele arrecada, né, ele ganha o dinheiro dele de 2 formas, tá? Os aluguéis dos quartos, então quando você vai para São Paulo, se hospeda num quarto lá de um Ibis, daqueles outros hotéis, eles ganham dinheiro daí. Só que volta e meia eles vendem um quarto, tá? Então são essas 2 formas. Tem mês que o dinheiro é só de aluguel, tem mês que é aluguel mais a venda de quartos. Só que quando os proventos vêm baixo somente do aluguel, o pessoal olha os proventos e fala, opa, esse fundo paga muito pouco. Então a gente começa a reparar nesse fundo o seguinte, ele oscila o valor da cota muito de acordo com os proventos que vêm. Então, por exemplo, eu já mostrei isso aqui, em maio de 2019, ele pagou um provento enorme, a cota foi a R$200. Logo depois caiu para 160, porque pagou pouco. Aí depois voltou para 180. Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, já está 160 de novo.
Quando ele vender um quarto de hotel e o provento vier inchado, já vai voltar para 180. Então, assim, eu gosto do fundo? Gosto. Mas eu compro e vendo a cota dele? Compro e vendo a cota dele. Qual o problema? Eu sei que ele vai oscilar nessa faixa. Então, é isso que a gente tem que mudar. Eu não estou incentivando ninguém a ficar comprando e vendendo cota de FII. Dá trabalho, imposto, ficar olhando tudo. Mas podem existir oportunidades. E às vezes, você tá aí, tapou o olho e fala, não, FII eu não vendo, não mexo. E às vezes tem uma oportunidade aqui, como eu mostrei na planilha. Eu vou colocar de novo aí na tela. Vamos olhar como está agora em fevereiro de 2020. O HGLG, que estava com 1,65 do preço sobre valor patrimonial, caiu para 1,34. O MXRF11 estava 1,43, caiu para 1,12. Não é muito mais confortável ter um fundo que está mais próximo do preço, pagando um provento mais alto? É muito mais confortável. Então estava caro, eu saí, ficou barato de novo, eu voltei. Isso vai acontecer sempre? Não. Mas se acontecer algumas vezes no ano, eu consigo aumentar a minha carteira sem botar dinheiro e consigo fazer algumas operações também. Então, eu acho assim, vamos abrir um pouco a cabeça, me deixa aqui nos comentários qual fundo imobiliário você venderia se você fosse obrigado, um da tua carteira, você tem 10, tem 5 tal, um da tua carteira, porque é até um exercício bacana para você fazer. E eu, da minha parte, além de sortear, para quem deixar os comentários lá no meu Instagram, me comprometo a uma vez por mês mandar um e-mail com alguns dados dos fundos imobiliários do IFIX. Para você, é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.